Olá, bem-vindos ao meu canal. Vamos planejar março? Adivinhe o tema deste mês? Sim, parque de diversões. Mas calma, não é como o do mês passado. Esses são as lembranças e recordações de um parque de diversões. Sim, o tema é scrapbook, com fotos de um parque, o que obviamente se conecta com o tema do mês passado. Eu tentei fazer aqui na capa páginas de uma colagem. Não saiu a coisa mais linda e criativa que vocês já viram, inclusive aqui no canal, até porque eu nunca fiz uma página de scrapbook na minha vida. Eu tenho algumas poucas referências de algumas coisas que eu vi. Poderia ter pesquisado mais? Poderia. Como eu tinha mais ou menos uma ideia na minha cabeça, eu fui com essa ideia mesmo. Esse foi meio que um tema acidental. A ideia, na verdade, era outra. A ideia era de fazer um tema de parque só com fotos. Só que não deu certo na impressão. E aí eu acabei com esse monte de fotos pequenininhas que eu fiquei um tempo pensando como que eu ia utilizar eles. Porque assim, eu não queria desperdiçar, né? Já tinha imprimido. E foi aí então que surgiu essa ideia de fazer um scrapbook. Eu criei o tema de fevereiro junto, porque assim, se era um tema de lembranças, assim, né, de fotos, de recordações, tinha que ter ido a este lugar primeiro, né? Foi por isso que eu fiz o tema de fevereiro de parque de diversões e esse agora com as fotos e recordações desse lugar. Eu pensei isso lá em janeiro, eu tive esse nível de planejamento, foi a primeira vez nesse canal, ó. E aí eu planejei tudo junto, nessa época. Enfim, colei as fotos e fiz os desenhos como se fossem diferentes papéis. A ideia é que eu passasse a imagem ou a sensação de uma colagem, né? Eu fiz essa moldura, que na verdade era para ser um álbum, não sei se ficou muito claro isso. E eu coloquei as duas fotos, eu posicionei elas, e aí depois que posicionei eu só colei, tá? Vocês não vão me ver colando as fotos nesse vídeo. Vocês vão ver, no máximo, eu posicionando elas, colocando mais ou menos onde eu quero cada foto, e aí eu colo fora da gravação, e depois eu só continuo com as decorações. Então, nessa capa, como eu precisava dar a ideia de diferentes papéis, e às vezes até de washi tape, eu fiz vários retângulos e fui colorindo, tentando fazer diferentes texturas, que a ideia é que a foto fosse o ponto central, né, ali. Então, eu coloquei diferentes retângulos com diferentes cores e texturas para dar essa ideia de papéis. E, inclusive, washi tape, aquela washi tape de texto, eu vou colocar uma foto aqui se eu lembrar. Aí embaixo, depois, na parte de baixo desse caderno, eu tentei desenhar também elementos que remetessem a essa ideia de colagem. Então, coloquei alguns tubos de cola, cola em fita, cola em bastão, régua, recorte de papel. Essa parte de baixo era para ser meio que uma cartela de adesivos, mas eu não sei se eu consegui transmitir essa ideia muito bem para o papel. A ideia é que esse fosse um tema divertido mesmo, sem muita perfeição. E eu achei também que tudo ficou muito pequenininho, então acho que não ficou muito claro o que são esses itens. Ou ficou? Não sei. Me conta aí nos comentários se você achou que deu para identificar mais ou menos o que eram esses itens na parte de baixo. Só que assim, eu fiz. Poderia ter ficado melhor? Depois, né, de fazer, eu vi que tudo poderia ter ficado bem melhor? Vi, né? Pensei, considerei. Na minha cabeça eu imaginei uma coisa melhor. Mas eu não vou pirar muito com isso porque, embora não seja o tema mais bonito, esse eu achei um dos temas mais criativos que eu já fiz. Assim, considerando toda a ideia e o conceito de ter feito mês passado o tema e feito a recordação deste tema neste mês, tema scrapbook por si só, não costuma ser o tema de um bullet. Enfim, então eu fiquei bem feliz comigo mesma de ter colocado essa ideia no papel. Mas essa parte do desenho e tudo, acho que foi uma parte tranquila de fazer. A parte que me deu mais trabalho
por incrível que pareça, foi o título. Por quê? Porque eu queria um degradê, e eu queria um degradê suave. E eu lutei para ver como que eu ia fazer esse degradê. Testei aquarela, testei várias técnicas com aquarela nesse papel, né, nesse tipo de papel. E os resultados não estavam me agradando muito. E aí eu resolvi, no final das contas, usar lápis aquarelável e aquarelar ele mais suave e consistente com o que eu queria. Nessas 2 páginas, a decoração ficou na parte de baixo. A ideia era fazer aqueles murais de fotos, que eu também vou procurar referências e colocar aqui para vocês. Então, a ideia era só ter uma grade e várias fotos dispostas nessa grade, presas com pregadores. Bem, a página da direita é a resenha do livro. Eu estou com essa ideia de ler um livro todo mês. E a página da esquerda são as metas, que eu vou dividir também em ações. Na parte do livro é basicamente o que eu já fiz, né? Sinopse, a capa, a resenha e a nota, né? Pronto, passamos para as primeiras semanas, que eu coloquei só 2 fotos. Eu acho que esse foi um errozinho, porque acho que de todas as páginas essa ficou a mais vazia, principalmente a da direita. Sim, a minha ideia inicial era fazer um Dutch Door nessa página da direita. E depois eu desisti. Então, eu tive que preencher os espaços com desenhos. Então, eu coloquei. Coloquei não, né? Eu desenhei recortes de papel e fui fazendo essa montagem aí no espaço para tentar preencher. E eu não tinha outra foto. Antes de gravar, eu já tinha disposto todas as fotos. E já tinha numerado, enfim, fiz todo um esquema ali. Então, eu não tinha mais nenhuma outra foto para colocar junto com essa. E eu já tinha colado também, então para tirar, provavelmente ia rasgar, enfim, ia ser o caos. Então eu deixei a foto lá em cima mesmo, desenhei esses recortes, desenhei a washi tape também de novo. E assim, o layout dessas semanas é o mesmo dos últimos meses. Eu diminuí um hábito, que foi de estudar coreano, porque na minha rotina tá complicado. Assim, e quando eu conseguir me reorganizar, eu coloco como hábito de novo, né? Eu prefiro colocar hábitos semanais, que eu acho mais fácil de rastrear, do que você colocar eles numa página separada como um hábito mensal. Eu acho que eu acabo me cansando muito mais fácil se eu tiver que marcar um mês inteiro do que marcar 1 ou 2 semanas. Entendeu? Eu acho mais fácil na questão de esforço mental e marcar lá cada quadradinho. No humor, eu escolhi 5 humores, né? Como nos últimos meses. Atribuir uma cor e aí vou preenchendo durante a semana na própria caixinha ali dos dias. A última página é de resenha e eu vou fazer uma super colagem, só que vocês vão ver só uma versão não finalizada nela. Por quê? Porque eu fui inventar de fazer um degradê ali na parte de baixo de uma das fotos. E acontece que eu não gostei. Não gostei mesmo. Eu acho que se eu tivesse deixado só o degradê, eu teria ficado mais satisfeita. Mas aí, no meio desse degradê, eu inventei de fazer um sol. E aí, depois disso, eu inventei de fazer raios de sol. E aí, eu fiz tudo isso com a lápis aquarelável. E aí, eu não gostei, e aí eu fui inventar de aquarelar tudo para ver se tirava um pouco os raios de sol. Gente, uma confusão. Uma confusão. E assim, cada vez que eu mudava e acrescentava um elemento, tentando consertar, parece que ficava pior. Então, assim, quando eu terminei, eu simplesmente quis fechar o bullet, porque eu falei, meu Deus, se eu continuar, isso daqui vai terminar um caos. Eu fiquei com muito medo de estragar tudo, e aí eu ficar muito frustrada.
e triste com a última página. Então, eu parei e eu voltei no outro dia para terminar e ter outras ideias e tentar arrumar e balancear mais as coisas. E foi isso que eu fiz. Então, eu vou deixar uma foto do resultado realmente final, de como que ficou. E é isso. Essa é a página de resenhas, né? Que eu digo mais ou menos como é que foi o mês, se foi bom ou se foi ruim. Eu tô sentindo falta de uma página de controle financeiro. Então, talvez no próximo mês eu faça isso, tá? Mas no mais é isso. Se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreva, compartilhe com seus amigos e não esquece do hype, tá? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.